Olá, gente. Vamos tirar mais uma dúvida com a ajuda de Papai do Céu. Se quiser, pode abrir sua Bíblia no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 29, verso 18. Diz assim: Be'en razão e para Be'en razão e para Am ve shomer Torá aserehu. Be'en razão e para Am ve shomer Torá aserehu. Na falta de ou sem visão, no caso aqui visão profética, né? Desenfreia, descabela, deixa o povo desordenado o povo. Na falta ou sem visão, desvia, desencabela, desenfreia o povo. O que conserva, o que guarda, o que mantém, né? Literalmente mantém segurança, vigiar como segurança a lei, é bem-aventurado, é feliz, é abençoado, ditoso, né? Na falta de visão, o povo fica desenfreado, ou desenfreia o povo. Mas o que vigia, o que conserva, o que mantém a Torá, ou a lei, é ditoso, feliz, bem-aventurado. Se você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, o capítulo 1, versículo 3, diz justamente isso. Bem-aventurado o que lê, o que escutam, né? As palavras dessa profecia, se observarem ou porem em prática o que está escrito, porque o tempo está próximo. Impressionante que no Deutero segundo, nomos, lei, né? Deutero segundo, nomos, lei. Segunda lei, que a gente chama aqui Deuteronômio por causa da Vulgata Latina, ou da Septuaginta. Deuteronômio, 34 capítulos ele tem. Nesses 34 capítulos, é só você contar, tem cerca de 60 vezes, 60 vezes, 60, de exortações, sempre dizendo, guardai os meus estatutos e mandamentos. Se guardardes os meus estatutos e os meus mandamentos. Então, se Israel guardassem a lei, as normas, aquilo que fora prescrito por Moisés, eles se manteriam ali, na sua nação, e Deus continuaria a guardar a eles e abençoá-los. Não foi isso que ele disse lá em 2 Crônicas, capítulo 7, né? Que se ele fosse que nem Davi, Salomão, e o povo continuasse ali a guardar também, ele manteria a escolha daquela casa que foi construída para ele e conservaria ali o povo. Mas se eles não fizessem isso, que destruiria aquele templo e os lançaria dali para as nações, né, em cativeiro. Então, gente, toda exortação da palavra, que nós chamamos de Bíblia, é conservar, observar, obedecer a palavra. O último livro que eu fiz fala acerca de quê? Né, o erro nosso de cada dia, que nós gostamos muito de nos apegar à tradição e costumes, né, de certas denominações, e apesar de dizermos que quem manda é a Bíblia, é a palavra, na verdade quem manda na prática
os costumes, como está escrito lá em João, em Mateus capítulo 15, né? Perguntaram a Jesus porque os discípulos violavam a tradição dos antigos, comendo com a mão impura, e Jesus pergunta a ele: por que vocês também violam o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque está escrito: honra pai e mãe, e quem amaldiçoar o pai ou mãe deve ser morto, mas vocês disseram não. Quem der uma grande oferta no templo está desobrigado de cuidar do pai e da mãe. Aí Jesus disse o quê? Hipócritas, bem profetizar Isaías ao vosso respeito, né? Esse povo com os lábios me honram, mas o coração está longe de mim. E várias vezes eu cito Josué capítulo 1, versículo 6 até o 9. Agora mesmo Tiago capítulo 1. Eu vou ler aqui. Eu cito sempre também João capítulo 14, 21, 22, 23. Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e observa, é esse que me ama, e será amado por meu Pai, e viremos para ele tornar morada, né? Mas como nós não temos hábito de leitura, somos frequentadores de igreja, não somos leitores e praticantes da palavra. Olha o que Tiago diz aqui. Essa carta foi escrita às 12 tribos dispersas. Ó. Tiago 1,22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não pratica, é semelhante ao homem que observa o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai embora, esquecendo logo a sua aparência. Mas aquele que considera, né, atentamente, ou seja, que presta atenção à lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado. Como é que pode? Não é costume. O costume da igreja não é esse. O costume. E o que vale mais? É a palavra ou o costume? Gente, todo bom costume é bem-vindo. Mas quando ele é colocado acima da palavra, aí fica difícil. Olha o que Jesus disse. Mateus capítulo 7. Isso está escrito, gente. Passe em nome de Jesus, pelo amor de Deus, a ler a palavra. E orem por nós que ministramos a palavra, porque quem mais ensina, quem mais ministra, o inimigo lança seta, lança prato. Para quê? Para ser descreditado. Entendeu? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 7. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreito, porém, e apertado é a porta que conduz à vida, e poucos são que o encontram. Aqui muita gente, não, é porque é o costume, irmão, o caminho estreito, não pode andar assim, tem que fazer assim, assim, assado. Olha o contexto que diz. Versículo 15, eu li o 13 e o 14, agora o versículo 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os reconhecereis. Por acaso colhe-se uva nos espinheiros, ou figos nos cargos ou abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore má produz frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. É pelos frutos que conhecereis os tais. Que fruto é esse? É o comportamento, o modo de agir, ou seja, o produto do Espírito Santo na vida das pessoas. Ele é tolerante, ele não é rancoroso, ele não é maldoso, entendeu? Ele não é mentiroso ou ela. Está aqui, ó, Mateus capítulo 15. Vou continuar aqui o versículo 21. Olha o que diz o fruto. Qual é o fruto, gente? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. O fruto da carne você vê, né? Esse partidarismo, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Universal, eu sou de não sei o que. Isso é o que? Partidarismo. Né?
no tempo de Jesus tinha os fariseus. Os fariseus eram os separados. Fariseus quer dizer os separados. E tinha os saduceus. Saduceus quer dizer o quê? Os justos. Não é assim que nós fazemos hoje? Não. Eu sou santo. Eu sou separado. O separado que Paulo fala, que Jesus fala ali, gente, e que Paulo e os apóstolos falam ali, é só você ler Efésios capítulo 4 até a partir do versículo 17 até o capítulo 6, versículo lá 2, quando fala das armaduras. Aquilo ali, gente, é ser santo, ser separado. Entendeu? Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se comportar como se comporta o mundo. Não está falando em si de traje, mas o que? Ser pilantroso, mentiroso, ladrão, entre outras coisas mais. Que eu vou chegar lá. Quais são os frutos? Ora, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insulso, que eu já falei aqui, insosso, na verdade, o insípido, literalmente é o verbo moraíno, quer dizer estupidez, loucura, insensatez, né? Se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos de novo? Se o sal perder o sabor, quem poderá dar de novo sabor a ele? Para nada mais serve, senão para ser lançado pelos homens, pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas na luminária, e assim ela brilha para que todos os da casa vejam. Ou seja, é evidente, gente, ó. Assim também evidencie a vossa luz diante dos homens, para que eles, vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus. Pelos frutos o conhecereis. Quais são os frutos? As boas obras, as atitudes, diferente do que o mundo é costume. Se alguém pisa no seu pé, né, no nosso pé, qual é a reação normal? Está cego, não sei o que lá. Você, Jesus, aí pronto, é crente. Ou me desculpe, não se preocupe não, meu querido, é porque poderia ser eu também, né? Então a gente tem que perdoar, quem gosta de ser perdoado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, Mateus capítulo 7, a partir do 21, mas sim aquele que pratica a vontade, de novo, praticar a lei, praticar a palavra, pratica a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônio, em teu nome fizemos muito milagre. Então declararei abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e põe em prática, será comparado ao homem sensato que constrói a sua casa sobre a rocha. O que é a casa que está falando? O seu ser, a sua vida. Entendeu? O sua vida, o que? Todas as suas empreitadas. Josué, se você pegar o livro dessa lei, meditar nele de dia e de noite, tudo que você fizer será bem sucedido. Todas as tuas empreitadas terão êxito. Então aquele que pratica as palavras que ouve será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas não caiu porque estava alicerçada sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quem é Jesus? A palavra que se tornou carne. Aí Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 5, porque Jesus mandou a gente nos introduzir no meio do povo. Mas ter cuidado para a gente não deixar de ser sal, né? Olha o que Jesus diz, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 5. Muita gente, irmão, não tem que ter amizade com ímpio. Ainda chama as pessoas de ímpio. Gente, ímpia é quem sabe e não obedece. Entendeu? Quem não sabe é chamada de leiga. Entendeu? Descrente. Até chamar de descrente não é bem correto. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 5 de 1 Coríntios. Depois você lê todo. Que diz assim, ó. Não é digno vosso motivo de vanglória. Boa. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Olha o que ele diz aqui. O que é ser santo? O que é ser santo? Purificai-vos do velho fermento para serdes uma nova massa, ou seja, nascer de novo e aprender agora um novo modelo de vida conforme a imagem do Filho de Deus, Cristo Jesus. Purificai-vos do velho fermento para serdes uma nova massa, já que sois sem fermento,
pois a nossa Páscoa, Cristo, foi imolada. Celebremos, portanto, a festa não com velho fermento, nem com fermento da malícia e da perversidade, mas com os pães ázimos na pureza e na verdade. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesseis relações com os devassos. Olha o que o versículo 10 diz. Não se me referia de modo geral aos devassos deste mundo, ou aos avarentos, ou ladrões, ou devassos, né? Pois então terias que sair deste mundo. Não, eu vos escrevi que não vos associei com alguém que, dizendo-se irmão, seja devasso, ou avarento, ou idólatra, ou injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal, nem deveis tomar refeição. Acaso compete a mim julgar os de fora? Não são os de dentro que tendes de julgar? Pois os de fora quem julga é Deus. Entendeu, gente? Olha o que Paulo está dizendo. Eu não estou falando com as pessoas que são beberronas, que são devassas deste mundo. Se eu sou sal, como é que eu vou temperar, que eu vou salgar, que eu vou influenciar se eu não converso com essas pessoas, se eu não interajo com essas pessoas? Eu tenho que ter cuidado, gente, para não me igualar a eles. Mas para quando eu chegar, eles terem respeito e me ouvirem. Mas também eu não posso ser chato. Entendeu, gente? Você vê que Jesus, a multidão afluía até Jesus. Quando Paulo começava a pregar, e Pedro também, a multidão afluía a eles. Então o que é que está errado hoje? A gente quer pregar costume, quer pregar ideologia, né, o que a gente acha, e a palavra. Então, voltando aqui à leitura, gente, entendeu? A leitura do texto hebraico, eu gosto de fazer isso porque a tradução, porque aqui eu estou pegando o pão sem fermento. O pão, a palavra sem fermento, como ela diz. Que diz aqui, ó, B, essa preposição em ou na falta ou sem visão, é desenfreado o povo. O que é uma pessoa desenfreada, descabelada? Né? A pessoa que é louca, que não tem norte, não tem sul. Entendeu? É desvairada. Na falta de visão, é desenfreado o povo. O que conserva, o que mantém, o que conserva a Torá ou a lei é bem-aventurado, é feliz, entendeu? É abençoado na falta ou sem visão. Aqui a visão profética fala da revelação de Deus, ou seja, sem ensinamento, sem uma pessoa que guie. Mas guiar como? Moisés, escreve. Josué, toma o livro, estude-o, para ter cuidado de fazer tudo como está escrito. E Jesus disse, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se obedecerdes o meu mandamento. E o meu mandamento é estes, : amem como eu amei. E o que foi que Deus disse a Saul por meio de Samuel? Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Tinha mais algumas coisas aqui para dizer, mas Papai do Céu já está dizendo aqui que é para encerrar aqui, né? Não muito falar. Então, reveja os versículos que eu falei, releia e ponha no hábito, em nome de Jesus, todo dia, gente. De manhã você pega o Novo Testamento, começa de Mateus até Apocalipse, 2 capítulos, 2 ou 3. À noite, antes de dormir, você pega de Gênesis a Malaquias, 2 ou 3 capítulos. Você vai ver que maravilha é. Você conhecer a história bíblica, não pelo que os outros falam, nem pelo que você assiste, mas pelo que você está lendo. E aqui na sua cabeça, você como se você estivesse vendo as coisas acontecerem. E aí você vai conhecer a verdade, e a verdade libertará você. Amém? A paz de Cristo, que o Senhor continue nos abençoando.